Você já sentiu um vazio que nada parece preencher? Um sentimento de que, mesmo tendo tudo o que o mundo diz que você precisa para ser feliz, ainda falta algo? Essa é a história de um homem chamado Zaqueu, e talvez, de certa forma, seja a sua história também. Zaqueu vivia na cidade de Jericó. Ele não era uma pessoa qualquer. Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos, o que significava que ele era extremamente rico. Imagina só, mansões, roupas de grife, os melhores banquetes, poder, influência. Ele tinha tudo isso. Naquela época, os coletores de impostos trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes cobravam mais do que o devido, embolsando a diferença. Por isso, eles eram vistos como traidores e ladrões pelo seu próprio povo. Zaqueu era odiado. Quando andava pelas ruas, as pessoas cochichavam, viravam o rosto, olhavam com desprezo. Ele era rico em dinheiro, mas pobre em amigos, em respeito, em amor. Cada moeda que ele juntava parecia cavar um buraco ainda mais fundo em sua alma. O luxo ao seu redor apenas destacava o imenso vazio que ele sentia por dentro. Um dia, uma grande agitação tomou conta de Jericó. As pessoas corriam pelas ruas, falando animadamente sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Diziam que ele curava os doentes, fazia cegos enxergarem, e mais do que isso, falava palavras que tocavam o coração de uma forma única. Jesus estava passando pela cidade, e todos queriam vê-lo. Zaqueu também. Algo dentro dele, uma curiosidade, uma esperança talvez, o impeliu a ir. Mas havia um problema. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Com a multidão se espremendo para chegar perto de Jesus, ele não conseguia ver nada. Ele tentou ficar na ponta dos pés, se esticar, olhar por entre as pessoas. Mas era inútil. A multidão, que já não gostava dele, certamente não abriria caminho. Muitos teriam desistido ali mesmo. Um homem rico e poderoso como ele não precisava se humilhar. Mas o desejo de Zaqueu era maior que seu orgulho. Ele viu uma figueira brava, um sicômoro, ali perto. Sem pensar duas vezes, correu na frente da multidão e, esquecendo sua posição, seu status, sua dignidade, ele subiu na árvore. Imagina a cena. O homem mais rico e odiado da cidade, empoleirado num galho como uma criança, só para ter um vislumbre daquele carpinteiro da Galileia. Ele só queria ver, não esperava ser visto. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou. A multidão inteira parou com ele. Jesus olhou para cima, diretamente para Zaqueu, e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Pensa no choque de Zaqueu. Jesus, o homem santo, o mestre que todos admiravam, não só o viu, mas o conhecia. Ele sabia seu nome. E mais, ele queria ir para a casa dele, a casa de um pecador, de um traidor. Enquanto Zaqueu descia da árvore, o mais rápido que podia, a multidão começou a murmurar. Como assim? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Eles não entendiam, mas Zaqueu não se importava com os murmúrios. Pela primeira vez, alguém o via não como um coletor de impostos, não como um ladrão, mas como uma pessoa. Alguém o chamou pelo nome com aceitação, não com desprezo. Naquele instante, ao receber Jesus em sua casa e em seu coração, algo mudou para sempre. O vazio que o dinheiro e o poder nunca conseguiram preencher foi inundado por uma alegria e uma paz que ele jamais sentira. Diante de todos, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Isso não foi uma promessa para ganhar o favor de Jesus, foi uma resposta espontânea de um coração transformado. O amor que ele recebeu o fez querer amar de volta. A graça que o alcançou
o fez querer ser justo. O dinheiro, que antes era seu Deus, agora era apenas uma ferramenta para consertar seus erros e abençoar os outros. Zaqueu não só encontrou Jesus, ele se encontrou o verdadeiro Zaqueu, não o rico solitário, mas um homem cheio de propósito e alegria. Talvez você, assim como Zaqueu, tenha tentado preencher um vazio com coisas: sucesso na carreira, relacionamentos, posses, experiências, e talvez você tenha descoberto que nada disso funciona de verdade. Talvez você se sinta pequeno, perdido no meio da multidão, pensando que ninguém te vê. A história de Zaqueu nos mostra que Jesus te vê. Ele conhece o seu nome, conhece a sua dor e o seu vazio. E ele não está esperando você se tornar perfeito para se aproximar. Ele quer entrar na sua vida hoje, assim como você está. Ele quer preencher o seu vazio não com coisas, mas com a única coisa que realmente satisfaz: a presença dele. Assim como Zaqueu, você só precisa ter a coragem de subir na sua árvore, de buscar por ele acima de tudo. E quando você o encontrar, ou melhor, quando ele te encontrar, você descobrirá que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem tem você. O encontro com Jesus não fez Zaqueu deixar de ser rico, mas mudou completamente a relação dele com a riqueza. O dinheiro deixou de ser o seu senhor e passou a ser o seu servo. Ele entendeu que a verdadeira vida não consiste na abundância de bens. A transformação foi tão genuína que ele não precisou ser instruído a devolver o que roubou. O coração, agora preenchido pelo amor de Cristo, gerou frutos de arrependimento e justiça naturalmente. Este é o poder do Evangelho. Não é um conjunto de regras a serem seguidas, mas um relacionamento com uma pessoa que nos transforma de dentro para fora. Zaqueu desceu da árvore um homem diferente do que subiu. E a boa notícia é que essa mesma transformação está disponível para cada um de nós. Não importa o quão alto seja o seu status ou o quão baixo você se sinta. Não importa o que as pessoas pensem de você. Jesus está passando, ele está te vendo e te chamando pelo nome. Você vai descer da sua árvore para recebê-lo? Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!